Biorevisão, conceitos básicos. Tema de hoje, genética. Eu sou o professor Belipou, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos iniciar conceitos básicos de genética. Antes de mais nada, stop no vídeo, baixe o material de resolução de questões que está na descrição deste vídeo, ok? Muito bem, acredito que você já fez o download do PDF na descrição. Vamos então, sem mais delongas, para a primeira questão de conceitos básicos, biorevisão, genética. O indivíduo de genótipo azão-azinho, Bzão-Bzinho, Czão-Czinho, Dzão-Dzinho, Tzão-Tzão, forma 6 tipos diferentes de gametas. E aí, confere sim ou não? Para que você calcule o número de gametas dado um determinado genótipo, você utiliza a fórmula 2 elevado a n, onde n representa o número de pares de genes que estão em heterozigose. Quando você olha aí para o genótipo dado, você verifica que você tem 3 pares de genes em heterozigose. O par de genes azão-azinho, o par de genes Czão-Czinho e o par de genes Dzão-Dzinho. A fórmula então fica 2 elevado a 3. Ele não vai produzir 6 tipos de gametas diferentes, e sim 8 tipos de gametas diferentes. Quando o indivíduo exibe um fenótipo intermédio entre os indivíduos parentais, a herança é denominada de intermediária. Isto, a herança intermediária é quando o caráter resultante ele é um caráter intermediário entre os parentais cruzantes. Por exemplo, você pega uma rosa vermelha, cruza com uma rosa branca e os descendentes resultantes, tá, são de flores de corolas rosas. Cruzei vermelho com branco, obtive indivíduo rosa. O caráter rosa não é vermelho e nem é branco. É um caráter intermediário entre vermelho e branco. Ok? Então, exatamente, denomina-se herança intermediária ou, como alguns chamam também, de dominância incompleta. Próxima questão. Na herança por codominância, há alelos em heterozigose que são ativos e independentes um do outro. Neste caso, os 2 alelos se expressam integralmente. Absolutamente correto. É exatamente o que acontece nas heranças por codominância. Ok? Existe uma flor no Japão, eu gosto muito desse exemplo, chamado Camellia japonica. Eu tenho a Camellia japonica de corolas vermelhas e tenho Camellia japonica de corolas brancas. Quando eu cruzo a variedade vermelha com a variedade branca, eu não obtenho um indivíduo rosa. Eu obtenho um indivíduo com corolas vermelhas e brancas. Ok? Na mesma flor. Isso é codominância, os 2 genes se expressaram igualmente, não havendo relação de dominância entre eles. Se eu cruzo um indivíduo de grupo sanguíneo A com um indivíduo de grupo sanguíneo B, é possível que eu tenha um filho com grupo sanguíneo AB, portador de antígeno A, portador de antígeno B. Então, o gene que condiciona o antígeno A para grupo sanguíneo A, ok? E o gene que condiciona a formação do antígeno B para grupo sanguíneo B atuam igualmente, fazendo com que as hemácias desse meu filho sejam portadoras em suas membranas plasmáticas do aglutinogênio A e do aglutinogênio B. Entendido a questão da codominância? Próximo item, na dominância completa, o fenótipo resultante será igual ao parental portador do fenótipo dominante. Absolutamente correto. Se eu cruzo uma flor vermelha com uma flor
branca e obtenho 100% da geração resultante de indivíduos vermelhos, o que é que eu digo sobre isso? Eu digo que o caráter vermelho é dominante sobre o caráter branco, que é recessivo, caracterizando o caso que nós chamamos de dominância completa. Genes recessivos possuem a característica de atravessar várias gerações sem se expressar, fenômeno denominado de atavismo. Absolutamente correto, tá certo? Atavismo é exatamente essa propriedade relacionada ao gene recessivo. Vamos lá, eu tenho um indivíduo de genótipo heterozigoto azão-azinho, que casou-se com uma mulher de genótipo heterozigoto azão-azinho, tá certo? E eles tiveram um filho, azão-azinho. Esse filho se casou com uma mulher azão-azinho e teve um filho, agora neto da geração parental, também azão-azinho. Ele se casou com uma mulher azão-azinho, teve novamente um filho azão-azinho, que se casou com uma mulher azão-azinho e teve um filho azinho-azinho. O que é que acontece aí? Você percebe que o gene recessivo, ele atravessou várias gerações sem se expressar, se expressando apenas na última geração do nosso exemplo. Por quê? Porque um caráter recessivo, o gene, para se expressar, ele tem que estar em dose dupla. Como ele sempre estava atravessando as gerações dos indivíduos cruzantes em dose única, o caráter que se expressava, então, era o caráter condicionado pelo gene dominante azão. Então, essa propriedade que tem o gene recessivo de atravessar várias gerações sem se expressar, chama-se, então, atavismo. O fenômeno de polialelia ou alelos múltiplos resulta de sucessivas mutações ocorridas nos genes de determinado locus. Cada gene mutante que surge estabelece condições para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica. Absolutamente correto. Polialelia ou alelos múltiplos. Em outras palavras, heranças que são condicionadas por mais de um par de genes. Grupos sanguíneos é um caso de herança polialélica, é um caso de alelos múltiplos. Você tem um gene IA que condiciona grupo A, um gene IB que condiciona grupo B e um gene Izinho que condiciona grupo O. Então você tem mais de um par de alelos condicionando a herança grupos sanguíneos. Então toda situação desse tipo é um caso de polialelia. Interação gênica é a denominação de um processo que ocorre quando dois ou mais genes não alelos interagem controlando duas ou mais características. A alternativa está incorreta. Interação gênica, tá certo? Interação gênica é quando eu tenho dois ou mais genes não alelos interferindo na determinação de um caráter. Exemplo. O caso mais clássico, quando estamos estudando, dando aula sobre isso, a gente fala sobre a questão da crista em galináceos. Existe galináceo que tem crista rosa, ervilha, noz ou simples. Você percebe que o caráter rosa da ervilha é condicionado por um gene errisão. O caráter ervilha é condicionado pelo gene exão. Tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Quando os genes exão e errisão se encontram no mesmo genótipo, o galináceo não vai apresentar a crista ervilha e nem vai apresentar a crista rosa. Ele vai apresentar a crista noz. Exão não é alelo de errisão. Errisão não é alelo de exão. Mas os dois genes não alelos estão interferindo na determinação de um caráter. Então, nesse caso, trata-se de interação gênica. Ok? A pleiotropia é um processo em que um único par de alelos atua na manifestação de diversas características. Ela se difere da interação gênica pelo fato de a interação apresentar vários genes, determinando uma única característica, conceito e relação absolutamente correta. A pleiotropia é o contrário de interação. Você tem um gene que está condicionando vários caracteres. Um dos exemplos mais simples para você entender. Existe um gene azão em ratos que condiciona pelo amarelo. O seu alelo azinho condiciona pelo cinza.
Quando você cruza ratos amarelos heterozigotos, ok? Heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho, a geração resultante, tá, é 2 para 1. Você tem 2 ratos amarelos para 1 cinza, ok? Geralmente, num cruzamento de uma herança mendeliana simples, a proporção é 3 para 1, quando você tem uma característica em estudo. Só que o que acontece aí é que todos os indivíduos homozigotos azão-azão, eles sofrem óbito. Sobram apenas os 2 indivíduos heterozigotos, amarelos azão-azinho, e o indivíduo azinho-azinho, que é cinza, proporção 2 para 1. Ou seja, é um caso de fenômeno pleiotrópico, certo? Esse exemplo envolve genes letais, quando você tem o óbito do indivíduo, ok, sendo ocasionado por um comportamento gênico, e é também um caso de pleiotropia. Perceba que o gene azão, que condiciona a cor do pelo amarelo, ele também é responsável pelo óbito do animal quando ele se encontra em homozigose. Rato azão-azão é amarelo morto, rato azão-azinho é amarelo vivo. Então eu tenho aí 2 condições condicionadas pelo comportamento gênico, ok? Então é um gene para 2 caracteres. Então é um fenômeno pleiotrópico. Beleza? A fenilcetonúria, ou PKU, que ocorre na espécie humana, também é um caso de pleiotropia. Tá certo? Dê uma olhada nisso aí mais na frente. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene inibe a ação de outro não alelo. O gene que inibe é denominado de hipostático e o gene que é inibido é denominado de epistático. O conceito de epistasia está corretinho, ok? É um tipo de interação em que um gene inibe a ação de outro não alelo, mas o gene que inibe é chamado de epistático e o que é inibido é chamado de hipostático. Da epistasia funciona assim. A relação de inibição entre genes alelos é uma relação de dominância. Azão é dominante sobre azinho, que é recessivo. A relação epistática, eu tenho um indivíduo, por exemplo, de genótipo azão-azinho, bezão-bezinho, só que o gene azão inibe também os genes bezão e bezinho. Então ele está inibindo genes que não são seus alelos. A relação é epistática. Mas o gene azão, no caso aí, é um gene epistático. Os genes bezão e bezinho, que estão sendo inibidos por ele, são chamados de genes hipostáticos. Essa interação do exemplo é uma interação de epistasia dominante. Quando o gene epistático na epistasia é um gene dominante, a epistasia é chamada de dominante. Se for um gene recessivo, a epistasia é chamada de epistasia recessiva. Não esqueça disso. Na herança calvície hereditária, no casamento entre um homem cezinho-cezinho com uma mulher cezão-cezão, toda a descendência será de indivíduos afetados pela calvície hereditária cezão-cezinho. Afirmativa incorreta. Por quê, professor? A calvície hereditária é uma herança influenciada pelo sexo. Ok? É uma herança influenciada pelo sexo. O que é uma herança influenciada pelo sexo? O gene tem comportamento dominante no homem e comportamento recessivo na mulher. Ok? Então, um homem cezinho, que é normal para a calvície hereditária, casa-se com uma mulher cezão, que é calva. 100% da geração resultante será de indivíduos heterozigotos, cezinho. Se eles forem homens, serão calvos. Porque o gene cezão, ele é dominante no homem. Então ele vai condicionar a calvície hereditária no homem. Mas se esse indivíduo cezão-cezinho for uma mulher, será normal. Perceba que o gene cezão não se encontra em dose dupla. E o gene cezão, que é o gene que condiciona a calvície, tá certo? A condição dele na mulher é a condição recessiva. Então mulheres cezão, elas serão calvas. Mulheres cezão-cezinho serão normais. Entendido? Lembre-se desse detalhe. Os indivíduos heterozigotos, na herança influenciada pelo sexo, eles são genotipicamente iguais, mas fenotipicamente
diferentes. Ok? Próximo item. As aneuploidias caracterizam-se pela supressão ou acréscimo de um ou mais cromossomos, levando à formação de síndromes tais como Down, Klinefelter, Turner, Edwards, Patou e síndrome de Cray-Duchet. A síndrome de Down é a trissomia do par 21. A síndrome de Klinefelter, tá certo? É o indivíduo XXY. Ele tem um cromossomo a mais. A síndrome de Turner é o indivíduo X0, ele tem um cromossomo sexual a menos. Edwards é a trissomia do 18, Patou a trissomia do 13. Pronto, tá tudo certinho aí. Falsa alternativa por causa da síndrome de Cray-Duchet, que a síndrome de Cray-Duchet, que é conhecida como a síndrome do miado do gato, tá certo? É um caso de deleção do braço curto do cromossomo 5, que é um cromossomo autossomo no cariótipo da espécie humana, entendido? Mas as aneuploidias resultam de quê? Do acréscimo ou supressão de um ou mais cromossomos, levando a essas síndromes importantes aí. Lembrando, Down é trissomia do 21, Edward, trissomia do 18, Patou, trissomia do 13. Klinefelter, tá? Ok? XXY, tá? É uma aneuploidia de cromossomo sexual, Turner também, só que Klinefelter é trissomia e Turner é monossomia, porque tem um cromossomo a menos. Beleza? Um homem daltônico eventualmente poderá gerar meninos daltônicos, nunca, jamais. Um homem daltônico, tá? A herança daltonismo é uma herança ligada ao sexo, o gene está localizado em X e não apresenta alelo no cromossomo Y. Ele só vai passar o gene para as suas filhas. Todo homem daltônico vem de uma mãe que é portadora, uma mãe que é XDzão, XDzinho para o daltonismo. Aí esse XDzinho foi para o filho, Y veio do pai, fez o indivíduo XDzinho Y, daltônico. Mesmo raciocínio em se tratando da hemofilia, que também é uma herança ligada ao sexo. Heranças ligadas ao sexo tem muita incidência a nível de provas de Enem. Próximo item. Quando uma herança é dita restrita ao sexo ou holandrica, significa que o gene que a ocasiona está localizado na porção heteróloga do cromossomo X e não possui alelo no cromossomo Y. A afirmativa é incorreta, é o contrário. A herança restrita ao sexo é a herança exclusiva do cromossomo Y. O gene se apresenta em Y e não apresenta alelo no cromossomo X. Diferente da herança ligada, onde o gene está em X, não apresentando alelo no cromossomo Y. Beleza? Continuando, segundo e último quadro das questões. Retrocruzamento é o cruzamento do indivíduo em questão com qualquer outro indivíduo que apresente homozigose recessiva para os genes envolvidos. Não. O retrocruzamento é quando você cruza um indivíduo qualquer com o seu parental anterior, ok? E existe parentesco entre os indivíduos no retrocruzamento, daí o termo retrocruzamento, tá? É quando você faz o cruzamento com o indivíduo parental da geração anterior, ok? Cruzamento teste é o cruzamento do indivíduo em questão com o indivíduo de sua geração parental. Não. Aí é com qualquer indivíduo de homozigose recessiva, porque o meu interesse no cruzamento teste é identificar se o indivíduo portador de um caráter dominante ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Se eu cruzo o indivíduo, tá, dominante azão, com o indivíduo recessivo azinho, 100% da F1 é de indivíduo azinho, demonstrando para você que o parental dominante cruzante ele é puro, ele é homozigoto. Agora, se 50% da geração resultante do cruzamento de um indivíduo portador de um caráter dominante com o indivíduo portador do caráter recessivo for 50% para o caráter dominante, 50% para o caráter recessivo, o indivíduo dominante em questão cruzante, ele é heterozigoto. Não é isso? Azinho com azinho é 50% da descendência azinho,
50% da descendência azinho, azinho. Próximo item. Existe um gene Pzão em ratos que condiciona pelo agouti. Seu alelo Pzinho condiciona pelo preto. Em um outro locus, existe um gene Czão que permite a produção de cor. Seu alelo Czinho inibe, portanto o animal é albino. Eu tenho aí uma situação de epistasia, onde o gene Czinho recessivo está inibindo os genes que produzem cor, que é agouti e preto. Por isso o animal é albino, que significa ausência de cor. Aí ele diz assim, do cruzamento entre um rato agouti, Pzão, Pzão, Czão, Czão, é um rato agouti puro, de híbrido, com uma rata albina, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho, obteve-se uma geração onde 100% da prole foi de indivíduos albinos, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho. Tudo absolutamente correto, menos uma coisa, que na prole resultante, indivíduos Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, eles não são albinos, eles são agoutis. Percebeu? Não, professor! Por que eles são agoutis? Perceba que o gene Czinho, que é o gene epistático, o gene que inibe a produção de cor, o gene que inibe os genes Pzão e Pzinho, ele é recessivo em relação a seu alelo, que é o gene Czão, que permite a produção de cor. Czão domina sobre Czinho. É isso? Caráter recessivo, para se expressar, o gene tem que estar em dose dupla. Uma rata qualquer coisa, Czinho, Czinho, será albina. Mas uma rata qualquer coisa, Czão, Czinho, ela vai apresentar cor. Ok? Importante isso, sim ou não? A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido resulta de uma incompatibilidade materno-fetal que ocorre quando se tem mãe positiva, pai negativo e feto positivo. Errado. A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá certo? Ocorre quando eu tenho mãe menos, grávida de feto mais, porque ela se casou com um pai mais. Essa é a condição para eritroblastose fetal. É isso mesmo? O que é que acontece aí? Na segunda gestação, né, o que é que vai ocorrer? Ora, a primeira gestação, vamos supor, de uma mãe negativa com feto positivo, essa gestação se desenvolve normalmente. Tá? No momento do parto, eu tenho a transferência de hemácias fetais positivas para a mãe negativa. Ela será, então, induzida a produzir anticorpos anti-RH, porque ela sendo negativa, o sistema de defesa dela não reconhece hemácias mais, e é o que ela está recebendo nesse momento aí. Esses anticorpos produzidos por indução devido à primeira gestação irão atravessar a barreira placentária da segunda gestação. Caso esse segundo feto seja positivo, terá as suas hemácias destruídas por esses anticorpos, caracterizando a doença hemolítica do recém-nascido. Ok? Na herança quantitativa, também conhecida como herança poligênica ou simplesmente poligenia, nesta interação gênica, pares de genes somam ou acumulam seus efeitos. Exatamente. Tá? Também chamada de polimeria, esse tipo de herança. O exemplo mais clássico disso é a cor de pele na espécie humana. Lembra lá? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e indivíduo branco. O indivíduo que tem genótipo azão, azão, bezão, bezão, ele é negro. Ele apresenta síntese de melanina na intensidade mais concentrada, por isso que ele é bem escuro. Já o indivíduo mulato escuro, ele é mais claro, porque ele não tem os 4 genes aditivos, ele tem 3 apenas. Tá? Então a síntese de melanina é menor. O mulato médio só tem 2 genes aditivos, o mulato claro só tem 1 e o indivíduo branco não tem nenhum. Então ele apresenta uma síntese de melanina pequena. Então ele torna-se mais branquinho, ok? Então isso é o caso típico de herança quantitativa. Todas as heranças genéticas onde o caráter varia quantitativamente é herança poligênica. Altura na espécie humana, o peso de um fruto, melancia. Tem melancia de 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos, 12 quilos, 14 quilos. Então eu tenho uma variação quantitativa, tá, no caráter. E isso caracteriza a
polimeria. Ok? Inversão é um processo em que parte do cromossomo separa-se e reorganiza-se de forma invertida. Nesse caso, não temos perda de material genético, mas alteração na sua ordem. Absolutamente correto. Os genes continuam lá no cromossomo. Apenas houve a inversão da posição porque o segmento partido ele dá um giro de 180 graus. Agora vem uma coisa interessante. Existem inversões pericêntricas e inversões paracêntricas. A primeira diz respeito a inversões que não envolvem o centrômero. As paracêntricas referem-se a inversões em que o centrômero está envolvido. É o contrário. Okay? O contrário. Paracêntrica são as inversões em que o centrômero não está envolvido. Ele está dizendo que está. Pericêntricas, que está envolvido, ok? É invertido aí o conceito, beleza? Os filhos herdam dos pais determinados genótipos, que têm potencialidade de expressar um fenótipo. O mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo de sua interação com o meio. Está correto. Chama-se norma de reação. Existe um certo lobo no Ártico, tá? Que na estação quente, onde existe uma certa vegetação abundante, a pelagem dele é meio acinzentada. Mas na época do inverno rigoroso, tá certo? Onde fica tudo branquinho, muita neve, muito gelo, o pelo dele fica branco. O genótipo para a cor da pelagem desse animal é o mesmo, mas o fenótipo se expressa de maneira diferente dependendo da situação ambiental. É exatamente disso que essa questão trata. Existem determinadas heranças genéticas, tá? Onde a expressão do fenótipo é diferente, entendido? Dependendo do meio ambiente onde o indivíduo estiver inserido. Sobre a doença albinismo, podemos considerar que a consanguinidade, ou seja, o cruzamento entre indivíduos aparentados, pode aumentar a probabilidade de um filho de um certo casal possuir albinismo? Claro, evidentemente que sim. Diferentemente, se o indivíduo que seja portador do gene para o albinismo, que é um gene recessivo, ele se case com alguém que não faz parte da família. Agora ele se casa com alguém que é primo dele, por exemplo, esse indivíduo pode ser heterozigoto para o gene, para o albinismo. Ele já é heterozigoto para o albinismo. Então, as chances aumentam consideravelmente, mais especificamente 25% de chance aí dele ter um filho com o albinismo. No cruzamento entre plantas bocas de leão de cor vermelha com plantas de cor branca, todos os híbridos F1 têm flores cor-de-rosa. O intercruzamento dos híbridos F1 produz descendência F2 com proporção fenotípica de 3 vermelhas para 1 branca, clássico exemplo de dominância incompleta, não. Na dominância incompleta, aí é um caso de herança intermediária. Você observa que eu estou falando de flor vermelha cruzando com flor branca, dando indivíduo rosa. Você já viu que é herança intermediária. E nesse caso aí a proporção é 1, 2, 1. Não é 3 para 1. 1, 2, 1. Olha só, eu tenho um indivíduo VB, gene V é vermelho, B é branco. Cruza com o indivíduo VB. VB com VB. O que é que dá? Dá VV, VB 2 vezes e VV. E BB. VV é vermelho, os 2 VBs é rosa e o BB é branco. Então a proporção é 1, 2, 1. Beleza? Aprendeu? Se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima aula e bons estudos!